presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se manifestou hoje sobre o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que ele disse. No plenário do Supremo Tribunal Federal, cada juiz integrante, cada ministro integrante da Corte tem um entendimento diferente. E a Constituição estabelece razões públicas e valores morais que são ponderados. Mas aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. Que o impeachment, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz exatamente por suas opiniões. Nós já vivemos uma época em que houve delitos de opinião, mas a democracia brasileira está consolidada e ela absolutamente não admite que os juízes trabalhem sob o pálio de ter que corresponder à vontade de A ou de B sob pena de sofrer impeachment. O presidente do STF também defendeu decisões tomadas no âmbito do inquérito das alegadas fake news. Para ele, diante de uma ameaça, a Corte deve tomar medidas de urgência, mesmo que sejam drásticas. É preferível evitar que o cão morda, afirmou. Aspas. Se nós sabemos que estão sendo arquitetados atos antidemocráticos que podem gerar consequências gravíssimas, é dever do judiciário utilizar a determinada tutela de urgência. Se sabemos que um crime está no caminho da consumação e que não há tempo para ouvir interessados, ele deve agir. Fecho aspas. Algumas das falas do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. O nosso primeiro destaque do programa de hoje, a gente começa trazendo aqui para você a análise da Cristina Grêmio, direto de Curitiba, no Paraná, com a gente aqui mais uma vez no Pingos. Tudo bem, Cris? Boa noite. Tudo bem, Vitor? Boa noite para você, Ana, Augusto, nossa audiência maravilhosa. Eu confesso que eu cheguei aqui meio em cima da hora e não consegui ouvir a primeira fala do ministro Luiz Fux, mas já imagino que estava abraçando o corporativismo do STF. Ele usou uma expressão, Cris, só para te contextualizar, ele disse que vê uma roupagem de ameaça no Instituto do Impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele acha essa iniciativa, ele vê roupagem de ameaça, foi o termo que ele usou. Então, traduzindo para o bom português, o presidente do STF vê roupagem de ameaça no que está escrito na Constituição brasileira desde 1988, porque quem permite, ministro, que se faça um pedido de impeachment é a própria Constituição. E ela permite a qualquer brasileiro entrar com um pedido de impeachment no Senado, que é a casa revisora, quando algum brasileiro ache que algum ministro do STF abusou da sua condição de juiz da Suprema Corte. E o que é abusar da sua condição? É fazer mais do que a lei permite. E os 11 ministros do STF têm feito isso reiteradamente, em especial, mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o alvo do último pedido de impeachment assinado pelo presidente Bolsonaro. Mas como a gente tem lembrado aqui, há vários outros pedidos de impeachment. No outro dia eu falei em 19, né? Eu disse que era o 19º pedido de impeachment do presidente, de ministro do STF, esse apresentado pelo presidente, mas depois eu vi um número mais atualizado, parece que já está por volta de 30 o número de pedidos de impeachment de ministros do STF só este ano, só nessa gestão de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado. Então, quando ontem o presidente do Senado disse que não havia justa causa para pedido de impeachment, ele disse para os brasileiros que entraram com aqueles 30 pedidos de impeachment que nenhum de nós tem capacidade de formular uma argumentação ali para dizer quando os ministros do STF extrapolaram suas funções, o que não é verdade. A gente sabe que os pedidos de impeachment, o que foi apresentado pelo presidente foi feito e elaborado todinho pela AGU, que é a Advocacia Geral da União, é uma equipe de advogados altamente especializada em serviço público, inclusive em ações que envolvem o poder executivo, e há outros pedidos de impeachment ali apresentados por senadores, por exemplo, o senador Jorge Cajuru, o senador Eduardo Girão, vários senadores que têm equipe jurídica que trabalham com eles. Então, eu acho que é um desaforo quando ministros do STF e também quando o presidente do Senado resolvem ignorar isso e ficar, de alguma forma, jogando para a plateia deles, né? Porque também tem a bolha que defende eles, e dizendo que isso é uma ameaça. Não é ameaça, isso é legítimo e está escrito na nossa Constituição. Ana Paula Henkel, você, Ana, boa tarde.
Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Augusto, Cris e nossa audiência aí maravilhosa. Bom, acho que o ministro Fux entrou, né, aí como presidente do STF, deu um pouco de esperança no discurso dele, vários discursos, aliás, onde ele repetiu algumas vezes que a corte deveria ser uma corte mais discreta, que não deveria se envolver em assuntos políticos, que não deveria ser uma corte política, e deu aquele ar de esperança para a gente, né, para o brasileiro que estava aí cansado de ver esses agentes políticos que hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal fazendo o que tem de melhor, política, porque uma corte constitucional, como deveria ser, como está estabelecido na nossa Constituição, essa corte com essa disposição de ministros aí, infelizmente não é mais. É uma corte criminal e é uma corte totalmente política. Então, quando o ministro Fux entrou aí para presidir a corte, nós ficamos esperançosos, mas ele acaba de mostrar hoje que ele é mais do mesmo, ele é mais dessa batida aí política que esses ministros de hoje, que essa composição do Supremo Tribunal Federal apresentam. Ele disse uma coisa uma frase que me chamou muita atenção aí nesse vídeo dele, né, que tem que seguir as vias próprias jurisdicionais. Mas engraçado, né, como eles acham que eles falam bonito e que ninguém vai perceber a hipocrisia que existe nessas frases que eles, né, falam com pompas e com, né, a voz macia, o tom macio, como o ministro Barroso gosta de colocar muito, que é preciso respeitar as vias próprias jurisdicionais. E diz também que o impeachment de um dos ministros dá um ar de cassação por opiniões. Ou seja, tudo que eles fazem agora, que é caçar por opiniões, exatamente de uma maneira completamente desrespeitosa ao sistema acusatório, mas, no entanto, ele defende as vias próprias jurisdicionais, ele não respeita, porque o ministro Alexandre de Moraes jogou o nosso sistema acusatório na lata do lixo, né? Ali onde existe um órgão para defender, um órgão para acusar e um órgão para julgar, o ministro Alexandre de Moraes ignorou absolutamente esse nosso sistema acusatório e ele é, hoje, digamos aí, o rei do momento, né? Porque os nossos reis são 11 ali, reis e rainhas, e eles se revezam. Colocar um pedido de impeachment no Senado, isso faz parte do nosso sistema de freios e contrapesos, é uma ferramenta legítima da nossa Constituição, e aí a gente vê o alinhamento, né, que esse discurso do ministro Fux hoje, ele vai de encontro ao discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem, que eu também deixei anotado aqui, falou em bem-estar da população, que ele cumpre a Constituição, que é preciso restabelecer o diálogo. Restabelecer o diálogo com quem? Porque o Senado já tem um diálogo muito aberto e muito harmônico com os ministros do STF. Quem fica fora desse diálogo aí, ministro, ou presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? É exatamente o povo. O povo está fora desse diálogo, porque os ministros protegem os senadores protegem os ministros. É um loop infinito que, enquanto a gente não passar o foro privilegiado, a gente não vai quebrar esse looping. Para finalizar, Vitor, muito preocupante aqui isso que ele disse, né? Se sabemos que um crime está no caminho da consumação e que não há tempo para ouvir interessados, ele deve agir, dizendo aí, falando sobre o Supremo Tribunal Federal. É o crime de presunção, é o crime que não aconteceu, é como aquele filme, né, do Tom Cruise, o Minority Report. O crime não aconteceu, mas nós vamos investigar, nós vamos prender, nós vamos acusar. É inacreditável essa situação, por isso que dia 7 de setembro, eu acho que a maior pauta que os brasileiros devem levar às ruas, Vitor, é exatamente da defesa da Constituição. Acima de qualquer governo, acima de qualquer político, nós precisamos tentar restabelecer o respeito à nossa Constituição, que hoje não existe em absoluto com nenhum desses ministros do STF.
E agora sim, já aqui compondo também a nossa bancada, José Maria Trindade, direto de Brasília, junta-se a nós a partir de agora. Zé, falávamos aqui inicialmente sobre declarações do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Destacamos aqui uma fala em que ele cita pedidos de impeachment de ministros do Supremo como uma roupagem de ameaça, vê uma roupagem de ameaça nesses pedidos. Boa noite para você, Zé. Pois é, não é nenhuma ameaça, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Muito boa noite a todos. Olha, o que acontece é o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal estão acostumados demais a ficarem no pedestal aqui na Praça dos Três Poderes, inatingível. E isso, na verdade, não existe nem na democracia e nem em lugar nenhum. Todos estão absolutamente sujeitos a julgamento, principalmente quem está em cargo público. O ministro do Supremo é um cargo importantíssimo, mas é um cargo público. Olha, a Constituição define, todas as últimas constituições estão nesse sentido, de que um cidadão, ele não pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, a não ser em virtude da lei. Então, veja bem, um cidadão comum, ele só será obrigado a fazer ou obrigado a deixar de fazer se uma lei mandar. Para os cargos públicos, para as funções públicas, a situação se inverte. O órgão público, o detentor de um cargo público, só pode fazer algo se a lei determinar. Ele não pode, da cabeça dele, decidir algo ou fazer algo. A lei tem que determinar. E o Supremo Tribunal Federal estava acostumado a falar e todos em volta a baixar a cabeça. Chegou o presidente Jair Bolsonaro, que ele entendeu que há excessos. E ele está vindo, até agora, pelas linhas legais. Não há como acusar o presidente Jair Bolsonaro, em nenhum momento, de ter extrapolado da Constituição. Seria um fato a ser observado assim, se o presidente deixasse de cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No futuro isso pode até acontecer, mas agora não aconteceu. Aí sim seria uma ruptura e o presidente sofreria as repreensões legais. Mas, por enquanto, o presidente não deixou de cumprir nenhuma determinação do Supremo, por mais absurda que seja. Por exemplo, deixou de nomear o Ramach para a diretoria da Polícia Federal, sendo que a Constituição diz que esta é uma competência exclusiva do Executivo, do chefe do Executivo, ou seja, do presidente da República, que colocou no Diário Oficial a nomeação do diretor da Polícia Federal e foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, e o presidente Bolsonaro recuou, trocou a indicação por determinação do Supremo. Não há, nessa história recente, nenhum fato que possa indicar que o presidente Bolsonaro tenha deixado de cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sobre a fala do presidente do Supremo Tribunal, a gente vê o seguinte, sobre a ditadura sectária. Não existe ditadura, as instituições estão funcionando. Tanto é assim que ontem o presidente do Senado rejeitou, arquivou de uma forma antecipada, sem consultar o plenário, uma representação do presidente da República pedindo o impeachment de um ministro do Supremo. Ele rejeitou a instituição, o Senado. O presidente reclama, critica, mas aceita. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal está funcionando, tanto que inocentou o ex-presidente Lula, porque os crimes agora estão prescrevendo, e o próprio Supremo colocou na condição de elegível para 2022. E todos respeitaram, ou seja, as instituições estão funcionando. Sobre decisões judiciais criminalizadas, ora, senhores, isso é o discurso do pessoal que caiu na Lava Jato. Era um cair na Lava Jato e chegava dizendo: estão criminalizando a política. Não era criminalização da política, era prisão de corruptos e políticos criminosos. Isso sim, não é criminalização do judiciário, é agindo segundo diz a própria Constituição. É o mesmo artigo que diz que o presidente da República pode ser submetido ao impeachment. E já foram dois, Fernando Collor de Mello e a ex-presidente Dilma. É o mesmo artigo. Se está na Constituição, pode ser usado. E foi o que fez o presidente Jair Bolsonaro. Ele não chegou prendendo o ministro do Supremo.
não chegou determinando a saída dele do Supremo. Ele foi pelas vias legais, não é criminalização do judiciário. Então, eu acho que é um discurso de quem não está acostumado a ser avaliado. Serviço público é assim, como diz o ministro Alexandre de Moraes. Quem não quer ser avaliado, que fique em casa e não entre para o setor público. Opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, Cris, meu compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro Fux, ele sabe que o que ele está dizendo não é verdadeiro. É isso que me espanta. Ele é o único juiz de carreira. Ele sabe o que é lei e o que está fora da lei. Mas ele se transformou, para minha decepção, em porta-voz do corporativismo que reina no Supremo. É aquela história, poucas vezes vi uma frase tão infeliz como mexeu com um, mexeu com todos, né? Se não me engano, foi o próprio Fux que disse isso quando houve qualquer manifestação contra um ministro. Se ele próprio diz que os ministros divergem, nós não podemos discordar dos ministros, podemos, devemos e é o que vamos fazer. E estamos discordando, no meu caso, eu tenho discordado de todos os ministros do Supremo. Vamos lá. Vamos começar por aí. Eu quero que defina o que é ato antidemocrático. O que é isso? Quem definiu isso? Em que código legal está estabelecido isso aí? Ato antidemocrático. Então, por exemplo, eu sei que vamos falar desse tópico mais adiante, não vou detalhar nada, mas se o Bolsonaro, como veremos, dissesse o que disse o Lula sobre liberdade de imprensa, certamente ele seria enquadrado, o que ele disse seria enquadrado como ato antidemocrático. No caso do Lula, ali tudo se perdoa, tá? O Lula é o bandido de estimação do Supremo há muito tempo. Está previsto na Constituição que se pode pedir, sim, o impeachment de um ministro do Supremo. Não tem nada de ilegal. O que não se pode é prender um deputado por um crime que não existe, como fez o ministro Alexandre de Moraes. E como fizeram depois, como fez o Alexandre de Moraes depois com o Roberto Jefferson. Eles estão presos como presos políticos. Tá? Não está previsto em lei nenhuma essa delinquência que eles teriam praticado. Tá? Eu estou dizendo com palavras mais brandas a mesma coisa. Não confio nos ministros do Supremo. O Supremo que deve garantir a segurança jurídica é o maior fator de insegurança jurídica hoje do país. Eles estão punindo por crimes presumidos, que não acontecem. Isso eu não vi em ditadura nenhuma. Ditadura nenhuma. Agora, nós temos de falar mais nas 123 medidas tomadas pelo Supremo que são hostis ao presidente Bolsonaro entre 2019 e esta semana. É uma coisa absurda. Ali aparece o ministro Marco Aurélio, por exemplo, pedindo o afastamento do presidente Bolsonaro. Isso pode. 123 medidas agressivas, entre as quais a que proibiu a nomeação do superintendente da Polícia Federal, diretor, né, da Polícia Federal, que é atribuição do presidente. Então, vocês vão ler, é capa da revista OS dessa semana, vocês vão ver o que são essas medidas. Enquanto isso, no mesmo período, o Lula foi libertado por trapaças, chicanas, patrocinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mudaram a lei para que o Lula saísse da cadeia, mudaram a lei, interpretaram de outra forma a lei, mudaram a jurisprudência para dizer que se foi julgado nesse lugar e não no outro, está tudo anulado. Tudo anulado. Nesse mesmo tempo, pouco antes, o Supremo agiu só em favor da Dilma. No momento em que ela sofreu o impeachment,
O ministro Lewandowski fez aquele fatiamento em parceria com o Renan Calheiros, olha a companhia. Fez aquele fatiamento da Constituição para que ela não perdesse os direitos políticos, que é uma coisa prevista em lei. Agora comparem como é que eles agem em relação ao Lula e como é que eles agem em relação ao Bolsonaro. E aí vocês vão concluir para ver quem provoca quem. O Zé lembrou muito bem, até agora ele não deixou de cumprir nenhuma decisão do Supremo. Mas o Supremo está punindo agora quem discute a decisão. O Ulisses Guimarães dizia uma frase que vigorou por muito tempo e hoje está revogada. Ele dizia: decisão do Supremo não se discute, se cumpre. A decisão até agora vem sendo cumprida, mas é para discutir sim, como temos discutido. E temos negado a validade da maioria das decisões recentes porque são arbitrárias, são ilegais e são ilegítimas. O Supremo, repito, deveria interpretar textos obscuros da Constituição, não faz isso. Deveria cuidar da manutenção da segurança jurídica, pois é um fator de insegurança jurídica. Os brasileiros que nada fizeram temem ser presos por ordem de um ministro do Supremo, que não passa de um advogado que ganhou essa vaga do presidente da República no momento. Então, enquanto isso acontece, acusam o governo de deixar o Brasil numa situação instável, porque ele ameaça dar o golpe que o Supremo deu primeiro, porque na prática nós estamos sob a ditadura da toga.